para a gente ficar vendo o Supremo mandar e desmandar no Brasil? Agora, se o Senado deixa esse negócio da droga ser deliberada lá no Supremo Tribunal Federal, como eles estão fazendo contra a PGR, contra o Parlamento, contra o povo brasileiro, fecha isso aqui. Nesta segunda-feira, 4, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reforçou a narrativa de uma suposta tentativa de golpe de Estado, dizendo que as investigações conduzidas pela Polícia Federal estão revelando que estivemos mais próximo do impensável. Olá pessoal, aqui é Ricardo Reimann e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. Barroso também trouxe à tona a questão de um suposto perigo das redes sociais e responsabilizou a direita por diversos problemas. É importante lembrar que a famosa frase "derrotamos o bolsonarismo" foi dita pelo próprio ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. No mesmo sentido, ele afirmou que as Forças Armadas brasileiras foram politizadas por uma má liderança e fizeram um papelão no Tribunal Superior Eleitoral. Vale ressaltar que Barroso remarcou a votação sobre a legalização das drogas no país, o que levanta questionamentos sobre suas posições como ativista e defensor da causa. Inclusive, os senadores Eduardo Girão e Joyce Safe destacaram na tribuna do Senado Federal o atropelo do STF e quem estaria por trás dessas ações de legalização das drogas no país. Vale a pena conferir. O que está acontecendo no mundo, portanto, que vem enfraquecendo a democracia? O mundo assistiu e assiste uma onda de um populismo autoritário, anti-institucional e anti-pluralista, que evidentemente produz essa erosão. Os riscos estejam vindo mais intensamente dos populismos de direita, com as suas manifestações de racismo, de xenofobia, de misoginia e de anti-ambientalismo. E uma das marcas do populismo autoritário de qualquer matiz é a divisão da sociedade em nós e eles. E as investigações estão revelando que nós estivemos mais próximos do que pensávamos do impensável. Nós achávamos que já havíamos percorrido todos os ciclos do atraso institucional para termos que nos preocupar com a ameaça de golpe de Estado, um avanço exponencial de uma extrema-direita. Temos esse uso das plataformas digitais para disseminar desinformação, discursos de ódio, teorias conspiratórias de destruição de reputações, um uso manipulativo da tecnologia, que entre nós, esvaziamento dos organismos da sociedade civil que participavam da formulação de políticas públicas, desmonte dos órgãos de proteção ambiental e de proteção das comunidades indígenas, não demarcação das terras indígenas, nem 1 milímetro, politização das Forças Armadas, que talvez tenha sido uma das coisas mais dramáticas para a democracia. Foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas. Portanto, foram momentos muito difíceis que nós vivemos no Brasil, e coisas que ficamos sabendo, o uso da inteligência governamental para perseguir adversários, incentivos a acampamentos golpistas, desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, ataque à imprensa e aos jornalistas, culminando com o 8 de janeiro, que não foi um processo espontâneo, foi uma articulação ampla. Portanto, nós vivemos momentos muito difíceis no Brasil. E agora sabemos que talvez um pouco mais difíceis do que nós imaginávamos. Mas as instituições venceram. Semana passada, nós tivemos aí no apagar das luzes, sexta-feira, coincidentemente, logo após de nós terminarmos uma sessão aqui, mais uma notícia vindo do nosso Supremo Tribunal Federal, que demonstra um avassalador ativismo político e ideológico
daquela casa que é importante para a democracia, mas tem se desvirtuado a partir de declarações, de atitudes de alguns dos seus membros. É que depois de amanhã, quarta-feira, senador Jorge Seife, volta à pauta o julgamento do recurso extraordinário movido pela Defensoria Pública de São Paulo, lá no STF, é sempre assim, que pede a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que foi aprovada, acredite se quiser, no primeiro governo de Lula, no presidente Lula em 2006. E o que é interessante de tudo isso é a forma como volta o julgamento, porque ano passado foi um levante nacional que nós tivemos, né, a partir desse Senado, da Câmara dos Deputados, a sociedade se mobilizou, CNBB, várias entidades católicas, espíritas, evangélicas, o Brasil deu as mãos, junto com comunidades terapêuticas, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, e esse grito fez o Senado se levantar nessa causa, para deixar claro mais uma vez aquilo que os 513 deputados federais, 81 senadores, fizeram em 2006, que o presidente Lula sancionou, e em 2019, eu já tendo a bênção de estar aqui, também participei de uma votação democrática nessa casa, passou pelas comissões, veio para o plenário, aprovamos, foi para a Câmara dos Deputados, aprovado, e o presidente Bolsonaro também sancionou. Mas o Supremo não quer saber da gente. O Supremo não respeita esse parlamento, não respeita o povo brasileiro e coloca na pauta algo que 85% da população, pelo menos, é contra. Senador Stives, não quer a descriminalização da droga. E o senhor, que é da área da segurança pública, sabe mais do que eu. A tragédia que isso vai acontecer de aviãozinho, de potencialização do tráfico de drogas nesse país. Por que insistem em colocar mais um problema? Só pode ter outro tipo de interesse, porque interesse da população não é. O Supremo Tribunal está indo contra os princípios, valores e vontade do povo brasileiro, contra o Senado, contra a Câmara dos Deputados e contra a PGR. Que loucura o que está acontecendo aqui. Mas o relator, ministro Gilmar Mendes, ignorou tal parecer e apresentou seu voto no sentido da legalização de todas as drogas. Mais tarde, fez uma revisão em seu voto, restringindo a maconha. A gente sabe que o grande objetivo de tudo isso, se fala droga até para criar uma cortina de fumaça, mas o objetivo é a maconha. É lá que está o mercado bilionário, que o grande objetivo são grupos poderosos que estão querendo pegar um mercado bilionário como o do Brasil, o que nós não deixamos acontecer até agora. Mas o poder do dinheiro não quer saber quantas gerações nós vamos perder. Quer transformar o Brasil no maior produtor e exportador mundial de maconha. Em 2023, com pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça. Porém, a má notícia é que 4 ministros já votaram seguindo o relator. Barroso, já eu falo sobre o caso dele, Edson Fachin, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. O único voto contrário à legalização da maconha foi o de Cristiano Zanin. Ou seja, para formar a maioria basta um voto agora. Nós estamos por um voto, por uma peinha de nada. E eles marcam para depois da manhã, quarta-feira. E avisa na sexta-feira, no final do expediente aqui, sabe para quê? Para não dar tempo de reação da população. Nós vamos continuar em todas essas pautas, senador Jorge Seife, trabalhando aqui, articulando, entregando a verdade para o povo brasileiro dessas ameaças à nossa nação. Olha, o absurdo não para por aí. É que os magistrados do STF estão decidindo a quantidade de maconha para efeitos da classificação do agente como usuário ou traficante. Tal quantidade, que já foi de 25 gramas, passou para 60 e agora está em 100 gramas. Fração que permite
que dezenas de papelotes de cigarros sejam produzidos, por exemplo. Eu pergunto, será que o policial, senador Estício, o senhor que tem conhecimento de causa, vai ter que andar com uma balancinha de precisão a partir de agora? Desde o ano passado, tramita no Senado a PEC 45 para inserir na Constituição aquilo que já está consolidado na lei ordinária, ou seja, a manutenção da imputação da prática criminosa para quem portar drogas para consumo próprio, sendo vedada a prisão, impondo-se, nesse caso, medidas alternativas de cumprimento de pena, ou seja, já não existe prisão para droga no consumo pessoal. Existem outras medidas alternativas. Mas o que é que o STF quer com isso tudo, além do desencarceramento em massa? É muito estranho tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Essa PEC tem que ser votada com urgência absoluta, sob pena de acordarmos em breve com o porte para consumo da maconha legalizado pelo STF. Aí é a porteira aberta. Além disso, senhor presidente, tenho fortes questionamentos à imparcialidade, nesse caso, do ministro Barroso, porque sempre foi ativista em prol da legalização da maconha. Ele fez, por exemplo, palestras em Nova York a convite da Open Society, comandada pelo bilionário George Soros, um dos maiores investidores, patrocinadores globais da legalização da droga, em especial da maldita maconha. Nessa senda, esse magistrado tinha a obrigação de se declarar suspeito nessa matéria. Essa foi, inclusive, uma das razões que embasaram o meu pedido de impeachment, junto com outros colegas aqui, senador Estício, senador Plínio Valério, que hoje é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso. É um conflito de interesse. Ou não? Fazer palestra no exterior a convite de uma ONG, Open Society, que patrocina a legalização junto com o George Soros, que é o principal financiador disso tudo, e vai votar a favor? Não era para votar. É um militante, é um ativista da causa. Você vai potencializar, você vai favorecer o tráfico com essa decisão absurda, surreal, com esse julgamento que não era para estar acontecendo lá do Supremo Tribunal Federal. Se tivesse o mínimo respeito a esse parlamento, ao povo brasileiro, à Constituição, esse julgamento já começou errado. A própria PGR disse que é constitucional o artigo 28. Mas eles insistem, inclusive com um voto equivocado do ministro Luiz Roberto Barroso, porque, repito, ele é pró-maconha, é ativista da causa, fez palestra no exterior, está tudo errado nesse processo. O ativismo judicial é algo sempre muito ruim, mas nesse caso é catastrófico. Em qualquer democracia que se preze, 11 pessoas que não receberam nenhum voto não têm o direito de legislar, invadindo a competência constitucional de 81 senadores, 513 deputados, que são os legítimos representantes da vontade de toda a população brasileira. E quero fazer aqui um apelo para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, nós estamos hoje vivendo uma crise, senador Girão, uma crise identitária entre os poderes. Porque, veja, o parlamento é para legislar, mas o Supremo está se intrometendo. O Ministério da Saúde, semana passada, quis também legislar, liberando o aborto de crianças formadas dentro do ventre da mãe. Na nossa cara. Qual é o papel do parlamento brasileiro diante de tantas interferências e atropelos para a nossa função, que é legislar? O Supremo Tribunal Federal será que vai chegar à conclusão, vai legalizar a profissão de traficante no Brasil, senador Girão? É isso? Estamos legalizando o traficante, porque nós não temos comércio, não tem nada aprovado por essas casas que aprove a comercialização de drogas. Nenhum país que liberou droga conseguiu redução
no consumo de droga ou nenhum índice positivo para a segurança pública. Nós estamos injetando dinheiro direto na veia do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções que certamente existirão. Ou o pessoal acha que essa droga vai vir de onde? O Brasil é o maior país agro do mundo. Sabe o que vai acontecer? Vai ser substituído soja por maconha. Vai ser substituído milho, café, cana-de-açúcar por coca, pela planta. Porque vai ser um negócio maravilhoso. O cara anda com 40, 50, 60 gramas, distribui e vende. Volta no cafofo deles lá, pega mais droga e vai vendendo. E o que vai acontecer com nossos jovens, nossas crianças e a nossa sociedade? É muito mais fácil fazer um lobby com 11 do que fazer um lobby aqui com quase 600 caras. Muito mais fácil. Então, e olha o problema que nós transformamos isso. A partir dessa votação, outros temas que nós não temos nem imaginamos que eles estão querendo fazer com o Brasil, vão direto no Supremo. Está muito na cara tudo isso, né? O senador Stiglitz chegou comigo em 2019, o senhor chegou no ano passado, e a gente vem aqui desde 2019 sendo vilipendiado o tempo todo. Essa casa está no chão, porque ele está sendo humilhado. O Senado está sendo pisado por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ativistas. E aí, alguns ministros que tem lá, a gente fica perguntando, cadê os demais? Que de uma forma ordeira, passiva, mas não se rebelam. Eu fico também me questionando, cadê os demais colegas com relação a isso? Aqui, para a gente ficar vendo o Supremo mandar e desmandar no Brasil, como é que é? Porque, para mim, é uma ditadura da toga. Mas tem outros que chamam uma palavra bonita, como é que é? Juristocracia. Então, nós temos o dever moral. Se o Senado, e aí eu faço aqui um apelo ao presidente Rodrigo Pacheco, né? Amanhã ele deve estar comandando a sessão aqui, conclama a todos os senadores que falem com ele. Eu já vi uma entrevista dele dizendo aqui, viu, senador Stiglitz, que vai deliberar a PEC na CNN, dizendo que se o Supremo avançar nisso, o Senado vai reagir. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas tem que fazer. Tem que barrar agora isso, porque a porteira sendo aberta, basta um voto lá. Se a porteira for aberta, aí é desencarceramento, aí é uma série de confusão, começa a potencialização do tráfico. Maior, como o senhor falou. Então, agora, eu particularmente só acredito que o Senado se levanta definitivamente perante a nação, e eu tenho esperança disso, porque a gente pode até parar esse recurso agora, esse julgamento. Mas se a gente não fizer a única coisa que esse Senado não fez ainda nesses 200 anos, foi analisar um dos 60 pedidos de impeachment que estão engavetados na presidência do Senado. Se a gente não analisar, porque tem abuso sendo cometido, tem coisas que a gente precisa analisar, tem documentação robusta. Então, isso vai ter, sim, um efeito pedagógico de reequilíbrio entre os poderes, porque hoje não tem equilíbrio. Agora, se o Senado deixa esse negócio da droga ser deliberada lá no Supremo Tribunal Federal, como eles estão fazendo contra a PGR, contra o Parlamento, contra o povo brasileiro, fecha isso aqui. Sério, não faz teatro aqui? E o povo pagando o salário daí? Faz teatro, boneco aqui, eu não sou boneco não, rapaz. Para com isso. Diante de tudo isso, surge a pergunta: o que será do Brasil? Essas declarações e posicionamentos têm gerado debates e preocupações sobre o futuro do nosso país.